Oi, gente, tudo bem? Continuaremos com a leitura compartilhada do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Estamos apenas com o áudio conforme a sugestão deixada nos comentários neste período de férias. E se você chegou agora neste vídeo, sugiro que retorne ao vídeo anterior, primeiramente para que faça mais sentido. Vale lembrar ainda que não é um audiobook, porque não se trata de uma leitura na íntegra da obra, nem mesmo um podcast ou um videocast, por terem características essencialmente diferentes, conforme abordei no primeiro vídeo desta série. A intenção aqui é retomar minha leitura desta obra, trazendo à reflexão frases, trechos, anotações feitas, a fim de rememorar os ensinamentos para uma nova reflexão. Enfim, abordaremos aqui os capítulos 3, 4 e 5, ok? Assim, antecede o terceiro capítulo a frase: tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Profundo, né? E o terceiro capítulo traz como título Desejo, o ponto de partida de toda realização, o primeiro passo rumo à riqueza. Aqui o autor Napoleão Hill descreve que o desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma vontade, era um desejo pulsante que transcendia todo o resto, era definido. Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo definido. Dedicou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço, colocou tudo o que tinha na realização desse objetivo. Ele não deixou uma possibilidade de recuar. Era vencer ou perecer. E isso é tudo o que há na história de sucesso de Barnes. Ao discorrer a leitura, um subtítulo: Não se permita recuar. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação em que teve que tomar uma decisão que garantiu seu sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar seus exércitos contra um inimigo poderoso, cujos homens eram numericamente superiores aos dele. Ele pôs seus soldados em barcos, navegou para o território inimigo e descarregou soldados e equipamento. Depois deu a ordem para queimarem os navios que os haviam transportado. Ao falar com seus homens antes da primeira batalha, ele disse: Estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça? Isso significa que não podemos sair destas praias vivos a menos que vençamos. Agora não temos escolha. Vencemos ou perecemos. Eles venceram. Cada pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. Esse é o único jeito pelo qual se pode ter certeza de manter o estado mental conhecido como desejo ardente de vencer. Ele é essencial para o sucesso. É a diferença que distingue aqueles que alcançam o sucesso dos que fracassam. Mas querer não traz riqueza. Desejar riqueza com um estado mental que se torna uma obsessão, depois planejar meios definidos para alcançar a riqueza e respaldar esses planos com persistência, uma persistência que não reconhece o fracasso. É isso que vai trazer a riqueza. Na sequência, o livro traz um comentário que acredito que seja relevante. Em outros de seus escritos, Napoleão Hill usa o termo definição de objetivo como substituto para desejo. Desejo ou definição de objetivo é mais que estabelecer uma meta. Nos termos mais simples, seu desejo é um mapa para alcançar um objetivo geral na carreira. Suas metas representam passos específicos ao longo do caminho. Ter um desejo ou uma definição de objetivo para sua vida
tem efeito sinergético sobre a capacidade de atingir metas. À medida que se torna melhor no que faz, você dedica todos os recursos que tem à realização de seu objetivo. Fica mais alerta para oportunidades e toma decisões mais depressa. Cada ação executada leva à pergunta: essa meta vai me ajudar a realizar meu desejo, meu objetivo geral ou não? Seu objetivo vai se tornar sua vida, vai permear sua mente, consciente e subconsciente. Na sequência, traz 6 maneiras para transformar desejo em ouro. O método pelo qual seu desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro consiste em 6 passos definidos práticos. Primeiro, registre mentalmente o valor exato que você deseja ter dinheiro. Não é suficiente dizer apenas quero bastante dinheiro. Defina o valor. Existe uma razão psicológica para essa definição e ela será explicada nos próximos capítulos. 2. Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo a troco de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente. Esteja você pronto ou não a pôr esse plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa do montante de dinheiro que pretende adquirir. Estabeleça a data, limite para a aquisição, determine o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular essa quantia. 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de ir deitar para dormir e leia uma vez de manhã depois de se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. É importante que você siga as instruções desses 6 passos. E especialmente importante que observe e siga as instruções do 6º passo. Você pode reclamar de que é impossível se ver dono do dinheiro antes realmente de tê-lo. E aí que o desejo ardente vai ajudar. Se você realmente deseja dinheiro com tanta intensidade que seu desejo se torna uma obsessão, não vai ter dificuldade para se convencer de que o terá. O objetivo é querer dinheiro e ficar tão determinado a tê-lo que você se convence de que o terá. Se você não estudou o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. Também pode ser útil saber que os 6 passos foram cuidadosamente ensinados pelo famoso inventor e empresário de sucesso Thomas Edison. Ele deu seu carimbo de aprovação, dizendo que os passos são essenciais não só para acumular dinheiro, mas para a realização de qualquer outro objetivo. Temos hoje outros textos, exemplos, autores que reforçam a questão de que a base psicológica para fazer o que Napoleão Hill aconselha é especificamente estabelecer os objetivos, executar a ação física, anotar esses objetivos no papel e repetir esse objetivo estabelecido em voz alta frequentemente. E na sequência o trecho. Os passos não pedem trabalho duro, não pedem sacrifícios. Colocá-los em prática não requer muita educação formal. Mas os 6 passos requerem imaginação suficiente para ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou para a sorte. Você também deve saber desde já que nunca pode ter riqueza em grande quantidade a menos que consiga tirar um desejo intenso por dinheiro e realmente acreditar que o terá. Um novo subtítulo: O poder de grandes sonhos. Um outro trecho destacado
é de que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram pessoas que aproveitaram e puseram em prática as intangíveis e invisíveis forças da oportunidade. Líderes são as pessoas que convertem essas oportunidades em cidades, arranha-céus, fábricas, transporte, entretenimento e todas as formas de conveniência que deixaram as coisas mais fáceis, mais rápidas, melhores ou simplesmente tornaram a vida mais agradável. E ainda, ao traçar os planos para adquirir sua cota de riqueza, não se deixe diminuir por ninguém por ser um sonhador. Um desejo ardente de ser e fazer é o ponto de partida para onde o sonhador deve começar. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Se o que você deseja fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente e faça. Não se importe com o que eles dizem. Caso sofra uma derrota temporária, eles não sabem que cada fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. O não não significa não. E ainda, quase todo mundo que alcança o sucesso na vida começa mal e passa por muitas dificuldades dolorosas antes de chegar lá. O ponto de transformação na vida daqueles que alcançaram o sucesso normalmente acontece no momento de alguma crise, pela qual são apresentados ao seu outro eu. É a catarse. Percorrendo as páginas deste capítulo, um outro trecho relevante. Existe uma diferença entre querer uma coisa e estar pronto para recebê-la. Ninguém está pronto para alguma coisa até acreditar que pode tê-la. O estado mental deve ser de crença, não só de esperança ou vontade. A mente aberta é essencial para acreditar. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem e crença. E ainda, lembre-se, não é necessário mais esforço para querer muito da vida, buscar abundância e prosperidade do que para aceitar a infelicidade e a pobreza. E no finalzinho do capítulo, o trecho. Estou convencido de que não há nada certo ou errado que a crença mais o desejo ardente não possam concretizar. Essas qualidades são gratuitas a todo mundo. Finalmente, por intermédio de algum estranho e poderoso princípio, finalmente, o último parágrafo do capítulo 3. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio, a natureza embrulha no impulso de um forte desejo aquela coisa que não reconhece a palavra impossível e não aceita a realidade do fracasso. E antecedendo o capítulo 4, a frase: não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. E o título do capítulo 4, fé em sua capacidade, visualização e crença na realização do desejo. O segundo passo rumo à riqueza. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente então a traduz e transmite à inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcance instantaneamente a mente subconsciente. Há um comentário relevante aqui no que se refere às palavras como Napoleão Hill usa neste capítulo. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com a crença religiosa, e não é assim que Hill utiliza a palavra fé, como é usada aqui. Significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como Hill diz, ela tem que ser verdadeira em um nível subconsciente.
A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. Hill usa o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes de insights e de saltos de lógica. Esse conceito de Napoleão Hill tem semelhanças muito próximas do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. Hill também usa outro termo, mente subconsciente. Freud e Jung acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleão Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente. A mente consciente recebe informação pelos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. A mente consciente observa aquilo que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente, e o que a memória retém, é a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. A mente subconsciente tem acesso às mesmas informações que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente, não faz julgamento de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar sua mente consciente acesse a mente subconsciente. Porém, sobre certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias esquecidos que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. É a questão da crença limitante. Um subtítulo aqui: Como desenvolver fé. A seguinte declaração é muito importante para compreender da importância da autossugestão. Na sequência, um subtítulo: Como desenvolver fé. A seguinte declaração é muito importante para a compreensão da importância da autossugestão na transmutação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Fé é um estado mental que pode ser induzido ou criado por afirmações ou instruções repetidas para a mente, por meio do princípio de autossugestões. A repetição de afirmações é como dar ordens à mente subconsciente. É o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé, crença absoluta de que você pode fazer alguma coisa. E ainda, aprender técnicas para convencer sua mente subconsciente de que acredita que vai receber aquilo que quer. Seu subconsciente vai agir a partir dessa crença e desenvolvê-la a você na forma de fé, seguida por planos definidos para adquirir aquilo que você deseja. Fé em você mesmo e em suas habilidades é um estado mental que você vai conseguir desenvolver. E ainda, as emoções ou a porção de sentimento dos pensamentos são o que dá vitalidade, vida e ação aos pensamentos. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão a ele ação ainda maior. Todos os pensamentos que foram carregados de emoção receberam sentimentos e, misturados com fé, crença absoluta de sua capacidade, começam imediatamente a se traduzir em seu equivalente. Por isso, não é válido apenas para impulsos de pensamento que foram misturados com fé, mas é válido para qualquer emoção, inclusive emoções negativas. E ainda, o que isso significa é que a mente subconsciente vai traduzir em seu equivalente físico o impulso de pensamento de natureza negativa ou destrutiva tão prontamente como quando age a partir de impulsos de pensamento de natureza positiva ou construtiva. Mais um trechinho. É por fim aceito e tomado como base para a ação da mente subconsciente.
O subconsciente, então, passa a traduzir esse impulso em seu equivalente físico pelo mais prático procedimento disponível. Sua crença ou fé é o elemento que vai determinar a ação da mente subconsciente. Mais uma vez, quero ressaltar que você se beneficia transmitindo para a sua mente subconsciente qualquer desejo que queira ver traduzido em seu equivalente, físico ou monetário, em um estado de esperança ou crença de que transmutação vai realmente acontecer. A mente subconsciente vai transmutar em seu equivalente físico pelo método mais direto e prático disponível. Qualquer ordem dada a ela em um estado de crença ou fé de que a ordem será cumprida. Nesse ponto, deve ser apontado também que, por causa da forma como o subconsciente opera, nada o impede de enganar sua mente subconsciente, dando a ela instruções por meio de autossugestões. Para tornar sua trapaça mais realista, quando se dirige à mente subconsciente, você deve se comportar como agiria se já estivesse de posse do bem material que está querendo. E na sequência, um comentário também super relevante. Como diz Hill, você pode enganar o subconsciente pela autossugestão. Se você planta uma ideia de maneira convincente no seu subconsciente, ele vai aceitar e trabalhar como a ideia fosse um fato. Mas a palavra-chave é conveniente. Se você tentar mandar uma mensagem para o subconsciente, mas lá no fundo tiver uma dúvida de que isso vai dar certo, o subconsciente também vai captar essa dúvida. Você vai mandar mensagens confusas que se cancelam mutuamente. É por isso que Hill enfatiza a importância de fazer tudo com fé. Seu subconsciente não vai julgar se isso é verdadeiro ou falso, positivo ou negativo, mas responder ao poder do estímulo, conforme a emoção carregada de pensamento. Então, é preciso convencer o subconsciente. A emoção gera o pensamento. Aí está a chave da autossugestão. Quando a mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. O livro traz ainda um trecho super importante. Fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar como autossugestão. Quando sua mente é dominada por emoções positivas, ela incentiva o estado mental conhecido como fé. E o livro traz um pensamento muito importante de que fé em si mesmo é um estado mental que você pode criar como autossugestão. E aí discorre alguns conceitos referente à fé ao longo do tempo. Na sequência, um novo subtítulo, a magia da autossugestão. É fato que você vai acreditar em tudo o que repetir para si mesmo, seja afirmação verdadeira ou falsa. Se você repetir uma mentira muitas vezes, com o tempo vai aceitar a mentira como verdade. Mais ainda, vai acreditar que ela é verdade. A frase a seguir é uma afirmação muito significativa da verdade. Pensamentos misturados a qualquer sentimento ou emoção se tornam como uma força magnética que atrai outros pensamentos semelhantes ou relacionados. Um pensamento magnetizado com uma das emoções pode ser comparado a uma semente. Quando plantado em solo fértil, ele germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes. O que originalmente era uma pequena semente se torna incontáveis milhões de sementes do mesmo tipo. A mente humana atrai constantemente vibrações que estão em sintonia com o que domina a mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que você tem em sua mente atrai uma horda de parentes. Junte a esses parentes sua própria força e o pensamento cresce até se tornar o principal motivador da pessoa em cuja mente está abrigado. Agora vamos voltar ao ponto de partida. Como semente original de uma ideia, plano ou propósito pode ser plantada na mente? A resposta: qualquer ideia.
plano ou propósito pode ser colocado na mente por meio da repetição de pensamento. Por isso, você é aconselhado a escrever uma declaração de seu objetivo principal ou definir sua meta principal, compreendê-la à memória e repeti-la em voz alta, dia após dia, até essas vibrações de som alcançarem sua mente subconsciente. Você é o que é por causa dos seus pensamentos dominantes que permitem que ocupem sua mente. Na sequência, um novo subtítulo: Fórmula da Autoconfiança. Concentrar meus pensamentos por 30 minutos todos os dias, visualizando a pessoa que pretendo me tornar. Dessa maneira, vou criar na minha mente a imagem mental clara. Na sequência, um outro subtítulo: O desastre do pensamento negativo. E quero ressaltar esse trecho. A mente subconsciente não faz distinção entre impulsos de pensamentos construtivos e destrutivos. Ela trabalha com material que fornecemos por meio de nossos impulsos de pensamento. A mente subconsciente traduz em realidade um pensamento dirigido pelo medo, como traduz prontamente em realidade um pensamento dirigido por coragem ou fé. Assim também a lei da autossugestão vai conduzir você à paz e à prosperidade ou para o vale da miséria, do fracasso e da morte. Depende do seu grau de compreensão e aplicação dessa lei. Se ocupar sua mente com medo ou dúvida e se não acreditar em sua capacidade de se conectar com as forças da inteligência infinita e usá-las, você não será capaz de usar essas forças. A lei da autossugestão vai tomar sua falta de fé e usar essa dádiva como um padrão pelo qual sua mente subconsciente vai traduzi-la em seu equivalente físico. E o capítulo 4 se encerra com um parágrafo: a riqueza começa na força do pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Um pensamento que antecede o capítulo 5 é: um desistente nunca vence. Um vencedor nunca desiste. Capítulo 5. Autossugestão. O meio de influenciar a mente subconsciente. O terceiro passo rumo à riqueza. Autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e a todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos 5 sentidos. Posto de outra forma, autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos. O princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e a influencia com esses pensamentos. Vale ressaltar aqui a reflexão de que o subconsciente não julga, não filtra ou interpreta, simplesmente processa a informação literalmente e a armazena. O livro traz um comentário pertinente. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente, permanecem exatamente como eram quando foram armazenados, e quanto mais carregados de emoção tenham sido ao serem armazenados, mais influência exercem sobre a atitude ou comportamento. É esse aspecto do subconsciente que vai permitir que você use a autossugestão como uma ferramenta para armazenar pensamentos positivos que vão ajudar na aquisição do sucesso do que você deseja. E ainda, sua capacidade de usar o princípio de autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo até que esse desejo se torne uma obsessão ardente.
e na sequência um subtítulo: Como fortalecer seus poderes de concentração. Quando começar a pôr em prática as instruções dos 6 passos, você precisará usar o princípio da concentração. Seguem as instruções para o uso eficiente da concentração. Quando você começa o primeiro dos 6 passos, fixar em sua mente a quantidade exata do dinheiro que deseja, feche os olhos e mantenha os pensamentos no montante do dinheiro até poder ver a aparência física do dinheiro. Faça isso ao menos uma vez por dia. Quando fizer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo 4 sobre a fé. Veja-se de fato de posse desse dinheiro. Um fato muito importante: a mente subconsciente aceita todas as ordens dadas a ela em uma disposição de fé absoluta e age de acordo com essas ordens. Mas geralmente as ordens precisam ser apresentadas muitas e muitas vezes, afirmação positiva repetida, antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Por causa disso, você pode considerar a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com a mente subconsciente. Faça-a acreditar por que você acredita que precisa ter o montante de dinheiro que está visualizando. Faça-a acreditar que esse dinheiro já está esperando por você, de forma que a mente subconsciente tenha lhe entregar planos práticos para adquirir o dinheiro que é seu. Entregue esse pensamento à sua imaginação e veja o que a sua imaginação ou vontade faz para criar planos práticos para acumular o dinheiro por meio da transmutação do seu desejo. Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadorias pelo dinheiro que está visualizando. Comece agora a se ver de posse do dinheiro, exigindo e esperando que sua mente subconsciente entregue os planos de que você precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando aparecerem, ponha-os em ação imediatamente. Quando aparecerem os planos, provavelmente vão lampejar em sua mente na forma de uma inspiração ou intuição da inteligência infinita. Trate-os com respeito e entre em ação de acordo com eles assim que os receber. No 4º dos 6 passos, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seus desejos e a começar imediatamente a pôr esse plano em ação. Faça a mesma coisa aqui. Feche os olhos e crie em sua mente uma imagem vívida de você seguindo as instruções. Não confie na razão quando criar seu plano para acumular dinheiro pela transmutação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e, se você depender inteiramente dela, pode se decepcionar. Quando visualizar o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Um comentário importante. Usar a visualização com eficiência é muito mais do que simplesmente sonhar acordado com alguma coisa que você gostaria de ter, com um objetivo que gostaria de alcançar. Visualização é uma técnica específica que envolve o uso da imaginação, criatividade, imagens vívidas e afirmações, tudo focado na criação de alguma coisa que você quer manifestar na realidade. Ao transcorrer o capítulo, um novo subtítulo: Estimule seu subconsciente. E aqui ele traz 3 importantes passos. Vá a algum lugar tranquilo onde não está perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, de forma que possa ouvir as próprias palavras, a declaração escrita do montante de dinheiro que pretende acumular. Seja específico sobre o tempo e o limite para acumular o valor e faça uma descrição do serviço ou da mercadoria que pretende dar em troca do dinheiro. Enquanto segue essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro. Repita esse programa à noite e de manhã até você poder ver na sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. Coloque uma cópia escrita da sua declaração onde puder vê-la à noite e de manhã e leia antes de ir se deitar e ao se levantar até memorizá-la.
E ainda, quando seguir essas instruções, lembre-se de que você está aplicando o princípio da autossugestão com o objetivo de dar ordens à sua mente subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente vai agir como base nas instruções que forem carregadas de emoções e entregues a ele com sentimentos. A fé é mais forte e mais produtiva das emoções. E para finalizar esse capítulo, o autor traz o seguinte pensamento: e a crença se cristalizará em fé absoluta. O motivo pelo qual o homem pode se tornar senhor de si mesmo e de seu ambiente é que ele tem o poder de influenciar o próprio subconsciente. Bom, é isso, gente. Muitas fichas caindo, muitos downloads sendo processados, não é? Quero ressaltar mais uma vez de que o objetivo não é realizar a leitura na íntegra do livro em estudo, mas sim trazer à luz frases, trechos, anotações feitas em minha leitura anterior, a fim de retomar os conceitos e ensinamentos para uma nova reflexão, contextualizando a esse momento em que estamos vivendo. Enfim, ao reler um livro ou anotações realizadas, nos oportuniza uma nova interpretação, ressignificando. Espero que tenha feito sentido o estudo de hoje e vou deixar na descrição deste vídeo o link para você fazer o download de uma síntese desses capítulos que refletimos neste vídeo, ok? Então, te espero nos próximos vídeos. Ressignifique e até mais!